Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Visões ESG, o nosso 11º. Aqui a gente fala de diversos segmentos dentro do ESG, que engloba a área ambiental, a área de governança e também a área social. Hoje a gente vai tratar um pouco mais da área ambiental. E por quê? Uma ligação até que é curiosa. A inteligência artificial afetando no meio ambiente por conta do consumo de energia. Você chegar para a Alexa e pedir para ela acender e apagar uma luz pode gerar um consumo altíssimo de energia. E para tratar deste assunto, o meu convidado é o fundador e sócio-diretor da Atom Energia, que é o Daniel Maia, que vai conversar com a gente neste podcast Visões ESG. Então fique ligado, vamos investir no futuro hoje? Está no ar Visões ESG. Daniel, bem-vindo a Visões ESG, tudo bem? Tudo bem, Marco? Daniel, é o seguinte, prazer todo nosso. Eu queria saber essa relação, rapaz. Quando me passaram a pauta, a temática que você poderia conversar com a gente, me deu esse estalo. Como assim uma inteligência artificial pode afetar um consumo de energia, né? A gente pensa que é um aparelho tão simples dentro de casa, que você pede lá para tocar música, para lembrar de compras e tudo mais. Só que imagina isso em diversas casas, né? Explica um pouco para a gente essa relação da inteligência artificial com o consumo de energia. Legal. Bom, na verdade, Marcos, o que acontece? A gente tem um crescente uso de processos de automação em computadores centralizados. Então, já está bastante consolidado, né, na nossa vida cotidiana o uso do Google, ou, por exemplo, os processamentos de Internet Banking, né? Quem é um pouco mais velho lembra que você precisava ir numa agência bancária, né? Hoje as agências bancárias têm diminuído a sua necessidade ou mesmo quantidade, porque a gente mais e mais usa tudo do banco através dos celulares, né? E quando você olha o que precisa de computação para processar essa relação, né, do usuário com o celular, a máquina em si não é o próprio celular somente ou a própria Alexa da sua casa, né? Você acaba usando um grande processamento centralizado. Então, por exemplo, os bancos do Brasil todos têm grandes computadores, né? Você tem o próprio Google com operações aqui no Brasil importantes para fazer de forma descentralizada esse trabalho computacional para responder os nossos pedidos. Mais recentemente, você começa a ter, com o avanço da IA, uma quantidade de pedidos mais complexos que exigem, algumas vezes, centenas de vezes mais do computador do que o próprio Google exige, né, para responder uma pergunta. As respostas, né, do inteligência artificial, elas são bem mais sofisticadas e, portanto, exigem muito mais processamento computacional. E, de modo geral, esses computadores, como qualquer celular que dura bateria um dia, um grande computador, ele também tem consumo de energia, certo? Uhum. E esses consumos são significativos. A expectativa, né, de quem está estudando a expansão dessa computação é que ela vai pedir que aumente de 50% a 100% a expansão do setor elétrico mundial. Então, se você falar, olha, de hoje até 2030, quanto que vai ser de aumento de consumo de energia, né? A expectativa é que esse aumento de consumo cresça de 50% a 100%, alguns dizem até 200%, só por conta do incremento dos computadores de inteligência artificial. E aí, o que a gente pode fazer para reduzir os gastos? Usina de energia solar, por exemplo, é uma solução, um caminho? Sem dúvida. Então, existem... eu queria até, antes de entrar na energia, né, para suprir isso, fazer um comentário, porque existem algumas soluções pensadas, né, para dar suporte para a inteligência artificial, né, tem um projeto, inclusive, da própria Apple, que é que os celulares, enquanto eles estão ociosos, eles ofereçam, né, os processamentos descentralizados deles para processar parte dessa computação adicional que a gente vai ter no mundo, né? Uhum.
Por que eu estou destacando essa descentralização? Porque o que a gente vê, como esses projetos são muito grandes, né? A gente está falando, por exemplo, do centro desses de processamento de dados. Muitas vezes eles vão para uma cidade, eles são tão relevantes, eles mudam a necessidade de energia da cidade inteira, a necessidade de água que é usada para resfriamento dos computadores da cidade inteira, né? Eles têm um impacto de infraestrutura, né, em cidades muito grande. Então é muito comum que se pense esses projetos desde o início dele, como que vai ser o suprimento de energia, o suprimento de água e tudo mais, né? Dessa forma, o que dá para a gente imaginar, na medida que esses projetos vão crescendo, é que a gente vai ter um investimento associado a eles, quase que para eles, né? Uma coisa feita customizadamente para eles, de energia limpa. Por quê? Porque, de modo geral, eles querem se associar, isso é uma coisa muito positiva, eu diria, né? nessa inovação, à energia limpa, né? Isso é uma tendência. Eu não vi, pelo menos ouvi falar de nenhum projeto que não tivesse como prerrogativa que a energia adicionada que ele vai pedir para a região, ou para a distribuidora de energia da região, ou para o gerador que vai atendê-lo, o prerrogativo que essa turma tem feito questão, seja ou eólica, ou solar, ou seja, energia de baixo impacto. E por que isso? Porque quando você olha o custo dessas operações, energia ele é significativo, né? Então eles têm se especializado, né, como entender esse custo, e eles têm visto que é uma forma também de contribuir para a sociedade, porque uma notícia legal é que a energia limpa hoje também é uma energia, de modo geral no mundo, mais barata, né? E então acho que é um ganha-ganha, né? São grandes empreendimentos que têm uma visão ambiental bastante forte, e que estão tentando desenvolver projetos já desde a sua concepção, né, de energia limpa, eficiente, inteligente e barata. E aí, dentro desse processo de energia limpa, vamos entrar um pouquinho na seara da energia solar e explicar também para quem está acompanhando a gente no YouTube ou ouvindo a gente nas plataformas de podcast, o quanto a energia solar pode auxiliar na preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, e quão é importante ela não apenas para o bolso do consumidor, né, mas para a população de uma maneira geral no mundo. Legal. Bom, quando a gente fala do mundo, a energia elétrica ela ainda depende demais das fontes fósseis, né? O Brasil, ele é um caso à parte, a gente já fala do Brasil, mas na medida em que no mundo, um outro detalhe por que eu estou falando do mundo, porque a inteligência artificial, os grandes robôs e grandes computadores que a gente está falando, eles vão se dar principalmente nos países desenvolvidos. Vai ter, sem dúvida, no Brasil, mas os grandes volumes vão estar na América do Norte, na Europa, na China, na Ásia. Então, a necessidade de energia elétrica, ela vai se dar também em muitas dessas regiões que ainda dependem muito dos derivados de petróleo, do carvão, do gás natural, ou mesmo do diesel, para rodar operações, né? Então, se esses grandes projetos que vão fazer a expansão mundial de energia exigem energia limpa, o que a gente está dizendo é que nós vamos ter uma mudança crescente para solar no mundo. Isso é muito positivo. E que a gente vai reduzir gradualmente a nossa dependência de energia fóssil. E vale lembrar, como você sabe, né, Marcos, a energia fóssil ela está associada a efeito estufa, ela está associada a impacto de clima, enfim, inevitavelmente também ela vai estar associada até aos processos de água e tudo, como você bem comentou. Aí vamos falar do Brasil um pouco. O Brasil tem um caso típico que a nossa energia elétrica ela é mais da metade proveniente de energias hidráulicas. A solar e a eólica somadas, elas representam uns 25%, 30% da matriz, né? Esse número tem crescido bastante. A solar veio de quase zero, né, há 7, 8 anos atrás, para algo como 20% em 7, 8 anos do que é a potência de energia elétrica do Brasil, né?
Então, se você soma esse movimento da solar com a eólica, que é uma crescente muito importante nos últimos anos, mais a hidráulica que a gente tem, você vê que o Brasil, ele, de fato, está baseado, né, em energia que a gente chama renovável. Mas o que é bacana desse movimento dos últimos 7, 8 anos é que o que cresceu no Brasil foi principalmente a partir da solar e da eólica. Ou seja, a expansão da hidrelétrica não foi tão relevante no Brasil, salvo alguns projetos grandes que a gente teve lá na região da Amazônia, né? E isso é importante, porque os grandes projetos hidráulicos que a gente tem pela frente no Brasil, né, que seriam formas da gente continuar crescendo o consumo de energia no Brasil, eles estão altamente... ele tem um impacto ambiental de grandes proporções, né, porque são projetos que vão alagar áreas muito vastas. A região da Amazônia é muito plana. Então, os próximos grandes projetos eles têm um impacto ambiental muito grande. E a solar é capaz de suprir, não é, o avanço do consumo, por exemplo, da inteligência artificial. Eu não preciso, né, causar esse tipo de impacto na região da Amazônia, o que eu considero muito positivo. E sim, eu acho que a gente tem que investir e acreditar que a solar é uma alternativa crescente, assim como a eólica também. Falar um pouco do desafio para a energia solar, né? Parece simples a utilização dela, você posicionar uma placa fotovoltaica apontada para o sol, quanto mais sol pegar, melhor, mas tem a questão de incentivos fiscais, linhas de financiamento, regramento, as certas burocracias que acontecem para você instalar tanto na empresa quanto em casa, né? Como a gente pode fazer para estimular a adoção da energia fotovoltaica no Brasil diante de toda essa regulamentação e desses protocolos que têm que ser cumpridos? Tá bom. Você quer que eu explore mais o nível, vamos dizer, residencial, ou geral, ou nível de fazenda? O que você prefere? Vamos no nível residencial, né? Para quem tá a gente em casa quer colocar. Legal. Max, é mais ou menos assim. Hoje isso é muito bacana, né? Foi um movimento super rápido no Brasil. Hoje a gente tem quase 3 milhões de unidades consumidoras que se beneficiam da geração fotovoltaica, ou no telhado da própria casa, ou de um sítio solar que ela pega um pouquinho desse sítio solar, né? Então, às vezes, se juntam amigos ou até um grupo empresarial e tal, para fazer um consórcio, uma cooperativa, e aquele sítio solar manda um pouquinho para minha casa. Tem a opção, que é a do telhado na própria casa ou no comércio, né? E 3 milhões, puxa vida, de novo, há 7, 8 anos atrás, esse número não chegava a 10 mil, né? Então, foi realmente muito rápido essa adesão. E por que foi rápido? Foi rápido porque é um processo de instalação razoavelmente simples. A gente tem hoje dezenas de milhares de instaladores habilitados, né, aí na tua casa com esses equipamentos e fazer essas instalações. É óbvio que a gente tem que tomar atenção do tipo, puxa, o meu telhado é capaz de aguentar, né? Teve alguns casos de contratação de empresas menos preparadas que cedeu o telhado, porque muitas vezes a gente tem o peso, né, da solar é subestimado e o telhado não suporta. Mas eu diria para você que a tecnologia avançou de forma que é muito simples, né, esse tipo de instalação. Talvez para quem já é familiar a instalar uma caixa d'água, né, esse tipo de intervenção que tem na sua casa, ou seja, o instalador vai lá num canto da sua casa que normalmente você não frequenta, ele vai fazer alguns ajustes que provavelmente você só vai ver no dia que ele estiver lá e depois você vai esquecer, né? Muda muito pouco a dinâmica de uso de energia da sua casa, a não ser o fato que você vai ter provavelmente no seu celular um aplicativo dizendo o que gerou e não gerou naquele dia, né? Então, o que é muito legal de quem instala as placas solares é que durante o dia o consumo da sua casa acaba sendo suprido em parte ou totalmente pela tua própria usininha do telhado, né? Então, com isso você tem certeza da tua contribuição, né, para a sociedade, para o planeta, né, com energia limpa, e também no teu bolso, né? Porque o fato de você não usar a distribuidora te faz economizar. Então, é muito comum que as pessoas tomem essa decisão também por uma razão de economia.
E agora, para um lado empresarial, como a aplicação da energia fotovoltaica dentro da empresa pode ajudar a atingir objetivos de sustentabilidade, melhorar a performance em indicadores de ESG? Explica também agora para o empresário que está acompanhando a gente a importância de ter esse tipo de energia. Tá bom. Eu acho que a energia solar, ela já se provou bastante previsível. Ou seja, a hidráulica, ela varia de um ano para outro bastante que se produz de energia, né? Inclusive por razões climáticas, as oscilações elas existem mais, vamos dizer, dilatadas de um ano para o outro. Quando você fala da solar, a previsibilidade é muito grande. Por que isso é bom? Porque você consegue associar aquela usina com o teu consumo de maneira bastante previsível, né? Então, para ficar claro, modelos empresariais muito desenvolvidos são o que a gente chama de autoprodução ou autoconsumo, né? Ou seja, aquela empresa, ela pensou uma usina para ela, em parte ou todo da usina, só para ela, né? E essa previsibilidade ajuda muito a associar com o planejamento de consumo dela, né? E isso traz também previsibilidade financeira, porque eu fiz uma parceria com uma empresa que investiu naquela usina e eu alugo essa usina da empresa, que é o nosso modelo aqui da Apple. Ou, eventualmente, se a própria empresa constrói para si a usina, com isso ela consegue ter uma clareza de quanto ela vai gastar, seja só naquele momento do investimento, seja num contrato de locação, né? Ela consegue ter uma previsibilidade maior, né? Porque eu brinco que a conta de luz, ela é quase como uma caixa de Pandora, né? A maior parte das pessoas não entende o que está pagando, é quase um imposto. Você paga, você tem que pagar, mas você não sabe se você está pagando direito, se estão te cobrando a mais ou a menos. É uma grande imprecisão, né? Para quem lê, né? A pessoa não tem clareza ali das coisas. Então, resumidamente, o que eu vejo que o empresário ele consegue, sem dúvida, ter um carinho, falando, olha, essa minha energia é proveniente daquela usina, portanto, é uma energia rastreada, eu garanto, né, o nosso compromisso empresarial com a sociedade, porque eu tenho origem, né, desse elétron. Ele consegue ter previsibilidade financeira, porque esses investimentos e contratos numa energia que é bastante previsível, né, trazem para ele uma assertividade muito maior do que depender de políticas públicas que variam muito mais, né, do governo ou como a conta de energia consolidada. E por fim, o que eu acho que é muito legal, né, e essas empresas elas têm estimulado esse movimento. Então, mas, né, quando a gente começou era muito difícil eu negociar um contrato de 5, 10, 15, 20 anos um empresário, ou mesmo o empresário tomar a decisão de investir milhões em energia. Ele fala, poxa, mas eu sou um varejo, um comércio, energia não é o meu foco, eu não vou perder meu foco, eu quero ter estoque daquilo que eu vendo. Uhum. E o que tem acontecido crescentemente é que essas empresas têm assumido contratos longos, por mais que elas não gostem tanto, e ao mesmo tempo elas têm assumido investimentos que elas entenderam que é importante, né, para o papel delas enquanto sociedade, ou porque elas entenderam que isso é efetivo, né, inclusive para trazer economia. Então, o crescimento explosivo da energia solar no Brasil, ele se dá por conta desse engajamento das empresas, das pessoas. É como eu falei, são 3 milhões de unidades consumidoras, é muita gente, né, se comprometendo, investindo, fazendo contratos longos. Então, isso é muito legal. A mobilização social. O caso do Brasil é muito bem sucedido. Agora, o Daniel, vamos falar um pouco, você é sócio-fundador, sócio-diretor e fundador da Atos Engenharia, mais de 5 anos no mercado, obviamente, diversos projetos, né? Queria que você falasse o maior que vocês fizeram até então, para dar esse exemplo que a gente trouxe da casa das pessoas, mas agora vamos trazer num ambiente um pouco maior, e também que tipos de projetos vocês oferecem para o consumidor. Legal. Bom, a gente começou a empresa, agora fizemos 7 anos, então já temos mais do que os 5, e a gente está bem animado, né, com a escolha que a gente fez lá no início.
Quando a Atom começou, a gente acreditava no potencial da energia solar, mas ela ainda era 0,3% da potência de energia do Brasil. E hoje, como eu tinha dito, já passamos dos 15%. E, na verdade, chegando em 20% da matriz. Então, foi um movimento muito rápido, que a gente acreditava ser realidade em muitos anos, acabou acontecendo em poucos. O nosso modelo, eu digo que não é nem a casa com telhado solar e nem as grandes fazendas. A gente brinca que nós fazemos sítios solares, ou seja, são projetos de médio porte, né? No setor é chamado de mini geração distribuída. Então, os nossos sítios, eles costumam estar sempre em regiões urbanas ou na vizinhança assim, da fronteira urbana da cidade. E ele tem um apoio muito interessante, né, para levar energia, né, para aquelas cidades que muitas vezes até estão em regiões mais periféricas. E como a gente trabalha? Normalmente os nossos clientes são empresas de grande porte, médio porte ou até grandes corporações que tenham vários pontos de consumo separados, né? Os nossos primeiros clientes foram do setor de telecomunicações, né? Então a gente aluga as usinas para esses clientes em contratos de longo prazo e nesses aluguéis os nossos clientes então eles conseguem receber, né, os elétrons das usinas que passam a ter titularidade no nome deles e do outro lado compensar, por exemplo, as antenas de celular que a gente usa no dia a dia aqui para os nossos telefones de 3G e 5G, por exemplo, né? E dessa forma a gente foi crescendo. Hoje nós temos mais de 40 usinas, né, no Brasil, são 11 estados e a gente investiu ao todo mais de 700 milhões, né, para ter o portfólio que nós temos hoje. E isso, como eu disse, nos últimos 7 anos. Então dá para dizer que na média a gente investiu 100 milhões por ano, mas na verdade, como a empresa foi crescendo, né, a gente pretende, né, tem pretendido, né, desde que começou a dobrar a cada ano. Né? Então os montantes anuais têm crescido, né, de 2 em 2 vezes praticamente, desde que a Atom nasceu. Né? E lidar com esse crescimento exponencial, sem dúvida que nos exige criatividade para atender clientes nas diversas regiões, nos formatos que fazem sentido para eles. Mas a gente está muito feliz aí de contribuir com a descarbonização, né, do Brasil e do mundo nesse período. Daniel, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Visões ESG, trazendo um pouco dessa perspectiva de mercado, dando dicas para quem está em casa, quem é empresário também, explicando um pouco mais desse universo da energia fotovoltaica. Obrigadão por ter você aqui no Visões ESG de hoje, viu? Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade aí, um abraço. Aquele abraço, Daniel. E você, gostou desse episódio? Dê aquele joinha, compartilhe com todo mundo, se inscreva no canal da Band News SM Rio no YouTube. Toda segunda-feira tem um novo Visões ESG disponível para você. Vamos investir no futuro hoje? Tchau, tchau, gente.